saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Assim dizia Pedro Bial. Um minutinho enquanto você chega, enquanto o TikTok está avisando. A última vez que a gente se encontrou aqui, a gente falou de Tubal-Caim. Lembra quem é Tubal-Caim? Você teve aqui? Isso aqui depois eu baixo a live e ela vira vídeo no nosso canal, lá naquele outro canalzinho que tem o triângulozinho vermelho no meio do quadradinho branco. Diz que aqui não pode falar, né, o nome da outra rede, que pode acontecer da sua live cair. Então, por via das dúvidas, a gente não vai desafiar aquilo que está dando certo, né? Aquilo que está dando resultado. A nossa live não tem pretensão nenhuma, não tem metas. A nossa live, na verdade, é uma bênção que Deus está dando para você poder evoluir. E ao mesmo tempo, quando você fala assim, como que Deus está me dando essa bênção? É através da minha pessoa, é através da minha bênção. Porque a bênção, na verdade, ela está vindo para mim. Mas está escrito assim, de graça receber e de graça dar. Não é isso? Não tem que receber e dar? Então é o seguinte, quem não tem fé, quem não acreditar, não tem problema. O TikTok veio para isso. Lembra que a gente tinha um tique antes, que a gente ficava passando o dedo assim no controle remoto? Agora é assim, a gente passa o dedo. Antes era apertando os botões do controle remoto, procurando um canal. Às vezes quem estava do lado brigava com a... Veio para isso, para resolver isso daí. Então você não está preso aqui. Mas se você está preso aqui, vou dividir minha bênção com você. Bem-vindo, bem-vinda ao Café com Faca. Tem live que a gente dá o feedback de grátis no seu domínio. Se o seu domínio é bom comercialmente falando. Eu estou começando agora na internet, no TikTok, né, com as lives, mas a gente já tem uma experiência, né, nas outras redes sociais, e o Café com Faca chegou aqui agora. Eu sou artesão cuteleiro, dou dica de cutelaria e aqui eu falo de política, futebol, religião, e nós começamos através de lives. É só nas lives que eu falo desse assunto, só na live. Nós buscamos lá em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 4, nós encontramos Tubal-Caim. Tubal-Caim, mestre forjador de ferro e bronze. O entendimento dá-se de que Tubal-Caim dominava a arte de lidar com os metais, né? E daí a gente partiu para onde? Para as lâminas. Tudo que Tubal-Caim fez, a gente pensa que foi só fazia ferramentas também, mas também fizeram as lâminas. E aí vem a questão de toda imagem de anjo que a gente vê, o anjo está com uma espada, que por coincidência é uma lâmina. E eu sou artesão cuteleiro, faço lâminas. Vou te mostrar uma. Aqui, ó. Ela fora da bainha, assim, ó. Tem todo tipo de faca aqui. Assim, ó. Assim, ó. A lâmina, você vê que o tempo passou, né? Tanta tecnologia, e nós continuamos dependentes das lâminas. E aí a gente lê em Gênesis que um cara chamado Tubal-Caim era mestre e foi o antecessor
né, o patrono de todos, o ancestral de todos os forjadores de ferro e bronze, Tubal-Caim. Mas a grande pergunta, e aí o grande barato da história que a gente entrou nesse assunto, é porque agora, depois da tradução das tabuletas sumérias, aí veio a pergunta, quem era Tubal-Caim? Porque as tabuletas sumérias, elas remetem a tempos antes de Gênesis. Antes de Gênesis. E a gente já tinha uma suspeita que o livro de Gênesis, na verdade, não é um livro só. Ele é uma compilação. É um compilado de vários livros. O livro naquela época, né, era com pouca coisa, se fazia um livro, por exemplo, as Tábuas de Esmeralda. E aí agora vem tentar entender, né? O que está embaixo é igual ao que está em cima. É o grande ensinamento da Tábua de Esmeralda. E as tabuletas sumérias? O que disse as tabuletas sumérias? Para a gente poder entender de onde vem a nossa arte, de onde vem a nossa técnica de dominar. Eu falo que igual quando falaram que inventou a roda. Eu não falo inventou a roda, eu falo que descobriram a roda, né? Dominaram a técnica. O fogo, não inventaram o fogo. O fogo, a gente passou a dominar o fogo. A energia elétrica, a gente passou a dominar. Então, os metais também, a gente tem até então na Bíblia, o primeiro cara que dominou os metais, Tubal-Caim. Tá bom. Lá está escrito que Tubal-Caim é o antepassado de todos os que forjam. Mas onde Tubal-Caim aprendeu? Para voltar lá atrás e tentar entender, é preciso conhecer Tubal-Caim. Eu já disse que Tubal-Caim era um tataraneto de Caim. Caim, filho de Adão, do paraíso, Adão e Eva. Lembra da historinha aí? Essa historinha também está no livro de Gênesis. Daí você entender que tem vários livros ali num livro só. Café com faca. Quer comprar uma faca? Eu tenho uma faca boa para te vender. A hora que você quiser, é só entrar em contato comigo, tá bom? 31 998 558637. Quem foi Tubal-Caim? De onde veio Tubal-Caim? E aí entra na história agora as tabuletas sumérias. E entra na história agora um aperto para a igreja. Como que a igreja vai nos explicar agora as tabuletas sumérias? A gente ficou o tempo inteiro falando que estava na busca da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que a igreja enrolou tanto? Será que foi preciso realmente trazer essa informação assim? Mas até porque quando você volta na história, quando eu comecei a estudar, me ensinaram assim. A civilização se deu a partir do descobrimento da escrita cuneiforme. E aí eu perguntei ao professor, e o que estava escrito? Ele disse, não sei, ainda não traduziram. E demorou-se 100 anos para poder traduzir as tabuletas sumérias. Um alemão foi quem terminou. Várias pessoas traduziram partes, né? E o último traduziu o finalzinho agora, já jogou na internet, está aí para todo mundo saber, que na verdade os nossos deuses eram astronautas, eram os Anunnakis. Não tem mais para onde refutar o tema. A humanidade vai aceitar, porque eu acho até que a humanidade até meio que sabia, né? Lá no seu íntimo, no seu interior, essa inquietação que a gente sente
por estar aqui nesse mundo e a gente não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, essa incerteza constante nos dá uma pista muito grande de que a gente não é daqui, de que a nossa essência não é daqui. Então Tubal-Caim também não era daqui. E o livro de Gênesis também não é um livro de humanos. O livro de Gênesis, a gente sempre falou isso, a gente sempre foi chamado de doidinho, né? Agora com 50 anos eu consigo falar isso tranquilamente, porque se me chamar de louco da agora para frente, a gente já pode se esconder atrás da idade com toda tranquilidade. Visitante, sei lá, o que é essa? Passou uma paradinha vermelha ali, não sei, não dá muito rápido, não dá para ler. Mas enfim, voltemos à aula, ao assunto. Tubal-Caim, o cara que nos ensinou a forjar ferro e bronze. Tubal-Caim era um Anunnaki. O livro de Gênesis é um livro Anunnaki, um compilado de pergaminhos, escritas, registros, documentos dos Anunnakis. O livro de Gênesis revela-nos Tubal-Caim, revela um tanto de gente. Começa a narrar a criação da raça adâmica e aí a árvore da vida, a árvore do centro do paraíso. Mas a raça adâmica gera Tubal-Caim. E Noé também tem uma passagem interessante. E Tubal-Caim nos ensina a forjar. Mas Tubal-Caim, eu já disse, era um Anunnaki. Para os Anunnakis, Tubal-Caim se chamava Marduk. Marduk, neto do rei de Nibiru. Nibiru não é nave, Nibiru é um planeta. Já tem um bocado de gente aí falando umas coisas, né, que tá tentando, vai que cola, né? Mas os Anunnakis são seres do planeta Nibiru que estiveram aqui na Terra. Pode procurar aí os Anunnakis aí pelas pesquisas que você vai encontrar. Eu não vou falar dos Anunnakis aqui, vou falar de um deles só. Vou falar de Marduk, que na Bíblia se apresenta como Tubal-Caim. Tubal-Caim, tataraneto de Caim, que matou o irmão Abel. Marduk. Quem é Marduk? Marduk é neto do rei de Nibiru. Marduk está na Terra. Quando os Anunnakis se estabeleceram na Terra, na segunda leva de Anunnakis que vieram para cá, Marduk veio no meio. Marduk, senhor das armas. O primeiro Anunnaki que chegou aqui, você vê o tamanho do poder desse pessoal. A gente não consegue nem ir até ali, né? O máximo que a gente consegue é o Elon Musk agora com seus foguetes aí, né? E Enlil foi o primeiro que chegou aqui, o primeiro Anunnaki que chegou aqui. Ele foi expulso de Nibiru e foi dado para ele uma nave armada. E disseram para ele, vaza. Pois outro dia eu conto a história porque ele foi expulso de Nibiru. E ele saiu com uma nave armada, expulso do seu planeta. Mas o planeta tinha uma carência, o planeta precisava de ouro. Enlil se dirigiu para nossa direção e veio até chegar no cinturão de Ório. Olha o tamanho do poder, desse Anunnaki. Quando ele chegou no cinturão de Ório, não dava para passar. A nave não conseguia passar, ia bater nos asteroides. Sabe o que ele fez? Ele abriu fogo. Ele apontou as armas da nave
e abriu fogo, e foi andando e atirando, andando e atirando. Ele abriu um caminho no meio do cinturão de Órion. Olha o tamanho do poder desse ser. Ele abriu um caminho no meio do cinturão de Órion e passou pelo cinturão de Órion e chegou a Marte. Depois é que ele veio para a Terra, depois que ele rodeou todo aí o sistema solar, ele chegou na Terra e ele encontrou ouro. E na segunda leva dos Anunnakis que vieram, veio um cara chamado Enki. Enki, geneticista, engenheiro geneticista. Se eu uma hora me confundir no nome de algum deles, você me perdoa, é porque são muitos os que vieram, né? Mas eu quero chegar em Marduk. Os outros aí, quando eu for falar deles, aí eu vou ter certeza do que eu estou falando também. Aqui eu tenho certeza do que eu estou falando, que é sobre Marduk, Tubal-Caim, na Bíblia. Então, chegaram aqui, se estabeleceram, e aí precisava de alguém para poder tomar conta, botar lei e ordem na turma que estava trabalhando aqui, minerando ouro. Isso já há um tempo passado, né? Enki já estava aqui, engenheiro geneticista, o senhor da ciência, de todas as ciências. E Enki não era filho da rainha. Enki era filho do rei de Nibiru, mas ele era bastardo. Ele era filho de uma empregada, né? uma concubina. Aí você fala assim, você vai falar de Abraão, Sara? Não sei, aí agora é a sua conclusão, tá bom? A gente vai chegar nisso também. E Enki não é filho da rainha, é filho só do rei. Portanto, Enki não tem direito ao trono de Nibiru. Mas Enki, ele era tipo o príncipe Namor. Sabe quem é Namor? O Aquaman. Rebelde, bonitão, né? E muito poderoso, muito poderoso, muito poderoso. Rebelde assim, né? E não tinha compromisso com o reino. É tanto que quando perguntaram lá quem viria para a Terra para poder organizar as coisas aqui, Enki falou, eu vou. Ninguém de responsabilidade na vida lá quis vir. E Enki veio, porque era difícil as condições aqui na Terra. Tudo a ver com o descobrimento do Brasil, né? Uma terra nova, né? E Enki veio. E Marduk nasceu aqui. Enki trouxe a família e aqui nasceu Marduk. E Marduk foi criado na terra. E Marduk foi se adaptando ao clima da terra. E ele foi ficando forte. E ele foi ficando cada vez mais poderoso. Porque os outros Anunnakis que vinham de lá para cá, chegavam aqui e adoeciam. Voltavam para lá muito debilitados. E Marduk nasceu aqui. E Marduk foi se adaptando. Ô, Júlio César! A primeira vez, hein? Primeira vez que alguém na live... Muito obrigado, viu, Júlio César? Um abraço bem grande, uma bênção de Deus na sua vida. Então, Marduk, um dia, chegou para o pai dele, Enki, e falou assim, ô pai, olha só, como é que começa uma treta que você não tem noção. E a gente está envolvido nisso, a gente é criatura deles. E Marduk é Tubal-Caim. E Tubal-Caim quem ensinou o homem a forjar. Marduk quem ensinou o homem a forjar. De que maneira? Marduk chega para o pai dele, Enki, e diz assim, pai, e o trono de Nibiru?
Enki vira para ele e fala, o que é que tem? Ah, o senhor não quer? Ele fala, eu não tenho direito. Ah, mas como assim não tem direito? O senhor tem que falar alguma coisa. O senhor tem que se manifestar. Tem que dizer alguma coisa. Aí Henrique já falou logo assim para ele, olha meu filho, deixa eu deixar bem claro para você. Não quero ser rei. Não vou ser rei. Alguma coisa a ver com o príncipe lá da Inglaterra? Não quero ser rei, não vou ser rei. Marduk ficou meio revoltado. Marduk queria ser rei. Marduk queria dominar. Marduk queria ter direitos. Marduk falou assim, ô pai, e aqui na terra, como é que vai ficar? Porque até então, a terra era dividido em 2 reinos. Era o Abzu, era na África, e o Éden, que era mais ou menos ali na região da Mesopotâmia, Iraque, aquela região ali, Irã, Iraque, a Mesopotâmia, onde todo mundo fala que a civilização começou. Os 2 irmãos, um ficava na África e o outro ali no Mediterrâneo. E Marduk, ele era responsável, ele era o chefe da guarda desses 2 reinos. Ele era, na verdade, o chefe da guarda da terra. Marduk vira para o pai dele e fala assim, ô pai, e aqui na terra? Vai ficar o senhor e meu tio reinando? E acaba que nenhum dos 2 está reinando? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí Enki falou assim, não, eu também não quero, eu cumpro aqui um papel, né? A minha missão é outra, eu vim aqui para poder desenvolver, né, a raça adâmica, já tinha nos criado, Enki já tinha nos criado. E aí Enki estava curtindo, né? Ele estava curtindo a terra, adoidado. Falou, não, eu já fiz minha parte aqui, né? Os trabalhadores estão aí a 1000 por hora. Foi quando o homem foi colocado para fora do paraíso, quando Adão foi colocado para fora do paraíso e foi dito para Adão assim, agora vai trabalhar, vai viver do suor. Ali Adão tinha passado por uma série de testes e estava apto para o trabalho dos Anunnakis, que era, no caso, naquela época, a mineração do ouro e muitas outras coisas mais. Aí já tinha, basta falar que um jardim do Éden era onde os Anunnakis plantavam ali as coisas que eles trouxeram de Nibiru. As abelhas, por exemplo, vieram do planeta Nibiru para produzir mel, que é um excelente alimento até hoje para nós, e para os Anunnakis era um remédio. O vinho também pela mesma coisa. Então tinha uma estrutura toda montada para poder os Anunnakis estarem aqui na Terra. E Marduk era quem botava a ordem nessa história. E Marduk tinha um sobrinho que era agarrado com ele. Aquele tiozão, né? E aqui tinha um sobrinho chamado Nigizida. Outros o chamam de Ningizida. E eles 2 eram assim, carne e unha, né? Todos 2 muito poderosos. E um falou pro outro, e aí, meu tio, o que foi a conversa lá? Falou, não rendeu nada. Meu pai não quer ser rei aqui e nem em lugar nenhum. Aí Ningizida falou para Marduk, e você vai deixar barato? Marduk falou, nem que a vaca tussa. O que Marduk fez? Marduk juntou um tanto de homens, seres humanos, a raça adâmica, que trabalhava na mineração, mas já recebiam as ferramentas prontas para trabalhar. Marduk levou alguns deles num canto e os ensinou a arte da forja, dizendo o seguinte, da agora para frente vocês vão fazer as próprias ferramentas de vocês. Só que aí, o homem, imagem e semelhança dos Anunnakis. O homem viu na cintura de Marduk uma linda, mas linda, maravilhosa, fantástica, uma espada.
incrivelmente trabalhada por um artesão celestial. E o homem começou produzindo ferramentas. Assim que o homem estava bom nas ferramentas, Marduk os ensinou a fazer as lâminas para a guerra. E quando já tinha bastante lâmina forjada e bastante homens treinados em manuseá-las, Marduk se dirigiu até a casa do seu pai, no Abzu, e reivindicou o trono da terra. A partir daquele dia, haveria um rei na terra, ou haveria guerra, porque Marduk já tinha em seu poder um exército. E aí depois, se você traz a história para a Bíblia, tudo vai se confirmando. Tudo vai sendo como nos dias de hoje. Ao invés das espadas, eles estão manuseando as mais modernas armas de fogo, ou até mesmo as nucleares. Porque quando o primeiro Anunnaki chegou aqui, ele abriu uma clareira no cinturão de Órion. As mesmas armas que foram usadas para abrir o cinturão de Órion foram usadas também na última guerra que se teve notícia aqui nesse planeta, a que destruiu tudo e criou o deserto do Saara. Uma imensa e gigantesca, poderosíssima bomba vinda diretamente de lá de Nibiru. E aí tem também o advento do dilúvio, que também está bem ligado. Noé também era filho, lembra da história de que os homens cruzaram, os vindos do céu, os anjos caídos. Uns falam anjos caídos, é um termo completamente errado. Ninguém caiu, foi descido. Eles acharam as filhas dos homens bonitas e tiveram filhos com elas. Não é isso a história da Bíblia, não é assim? Então, Noé era filho de Enki, Noé era irmão de Marduk, só que escondido. Noé era filho de Enki com uma terráquea. É tanto que quando Noé nasceu, o pai de Noé leva Noé a Matusalém e pergunta: o menino é gigante, o menino brilha no escuro. Não é meu filho, não. Os Anunnakis eram gigantes e brilhavam no escuro. E um outro cara que andou com Deus, pai de Matusalém, Enoque. O livro de Enoque foi proibido, né? Não entrou na Bíblia. Por quê? Daí então a questão da gente colocar a igreja contra a parede e dizer: por que essa simbologia toda? E por que deixou a gente estar descobrindo e não nos falou, não nos preparou? Ou será que nos preparou e a gente está fingindo de bobo? Quem será a grande besta? E o Apocalipse? Se a gente está falando agora de Gênesis, a gente morre de medo do Apocalipse e a gente não se liga em Gênesis. Talvez a solução esteja na criação, no Gênesis, ao invés do Apocalipse. Todo mundo morre de medo, né? Do final, a tragédia. E eu morro de medo do Abzu, de voltar ao Abzu, de voltar ao Éden. Porque quando se lê realmente, aprofunda em Gênesis, o trauma é muito maior, porque quando você repara onde tinha dois irmãos, Caim e Abel, né? E depois tinha mais Adão e Eva. Então eram 4 pessoas no mundo, não é isso?
e um matou o outro. É como se hoje 25% da população mundial tivesse sido exterminada. Como se 25% da população mundial tivesse sido exterminada com um só golpe. Então se prepara que a gente vai estudar muito mais ainda, mas tudo é aqui na live. Só para quem entra ao vivo, a bênção não está disponível assim para todo mundo. Um abraço, fica com Deus e até mais.